pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Dando continuidade ao nosso estudo da física, no capítulo 9 nós veremos a conservação da quantidade de movimento. Nesse tópico nós veremos impulso. Vamos tratar de alguns assuntos nesse capítulo. Nós veremos impulso agora, depois nós veremos quantidade de movimento, o teorema do impulso, sistemas isolados de força, princípio da conservação da quantidade de movimento e por último colisões, certo? Então vamos ver aqui o que é impulso. Impulso é uma grandeza vetorial, física vetorial, relacionada com a força aplicada em um corpo durante um intervalo de tempo. O impulso é dado pela expressão. Você vê aqui impulso, né? Izinho, sinalzinho do vetorial, igual a força vetorial no mesmo sentido, vezes a variação do tempo. O impulso é dado em Newton segundos, certo? Então a força em newtons e o tempo em segundos, ok? O impulso. Ao empurrar um carro, por exemplo, quanto maior a intensidade da força e o tempo de atuação dessa força, maior será o impulso aplicado no carro. Concordam? Então, nós temos um carro, quanto maior o tempo é aplicado sobre o carro, maior é o impulso aplicado. O impulso é uma grandeza vetorial que possui a mesma direção e sentido da força aplicada. Se a força aplicada é da esquerda para a direita, né, o impulso também é da mesma direção e sentido, certo? Então, o impulso. Canhões de longo alcance possuem canos compridos, certo? Tipo uma espingarda. Quanto mais longo este for, maior a velocidade emergente da bala. E nós temos exemplos aí, ó. Isso ocorre porque a força gerada pela explosão da pólvora atua no cano ao longo do canhão por um tempo mais prolongado, certo? Isso aumenta o impulso aplicado na bala. Ou seja, se o cano é longo, aquela força, aquele impulso aplicado na bala durante todo o percurso do cano, ou seja, pelo aquele intervalo de tempo, maior será o impulso, porque o impulso é a força vezes o tempo. O mesmo ocorre com rifles em relação aos revólveres. Nós temos aí o exemplo do rifle e do revólver. Quanto maior o cano, maior será o seu impulso. Impulso aplicado à força quando ela não for constante ao longo do tempo, ou seja, a força ela é sendo variável. A intensidade do impulso pode ser calculada através da área do gráfico F vezes T, com o eixo do tempo conforme a seguir. Então, se nós temos aqui um gráfico, né, onde nós temos F aqui nas ordenadas e T, o tempo, a variação do tempo na abscissa. Então, o impulso é justamente o que? A força vezes o tempo. Então, é a área sobre a figura. Então, o impulso aqui, no caso, é igual a integral da força dt, certo? Integral vocês vão estudar só no ensino superior, que é a cálculo avançado. Mas aqui, como se for uma área, se nós temos aqui, por exemplo, uma área, isso é mais para cálculo quando a área for variável, mas quando ela tiver contornos assim, aí a gente tem que aplicar a derivada. Mas no nosso caso, como as áreas vão ser formadas por figuras conhecidas como quadrados, retângulos, trapézios, e nós sabemos como calcular essas áreas, então fica fácil calcular o impulso aplicado. Então vamos para um exercício. Durante um jogo de futebol, um jogador chuta a bola aplicando sobre ela uma força de intensidade igual a 5 vezes 10 elevado a 2 newtons, durante um intervalo de tempo de 0,1 segundos. Calcule o impulso aplicado pelo jogador. Então agora nós vamos aplicar. Dados, ele deu a força, né, dada na questão, e o tempo. Então fica bem tranquilo fazer esse cálculo, já que nós sabemos que o impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Então, impulso é igual a força, que é 5 vezes 10 elevado a 2 newtons,
vezes 0,1. Calculando 0,1 vezes 10 elevado a 2, que é 100, vai dar 10. Então 10 vezes 5, nós vamos ter 50 newtons segundos, certo? Então vamos para a próxima questão. O gráfico a seguir representa a variação da intensidade da força em função do tempo, como a gente acabou de falar. Temos um gráfico, certo? Ó, aqui nós temos a força e aqui nós temos o tempo. Então o impulso, o que ele quer? Calcula o impulso da força no intervalo de 15 segundos, ou seja, daqui até aqui. Perceba que nós temos duas figuras conhecidas, o retângulo e o triângulo. Nós poderíamos aplicar o que? O impulso da força é igual à área sobre a curva do gráfico. Então, a área do gráfico é igual à soma da área do retângulo de 0 a 8 segundos, que é esse aqui, com a figura da área do triângulo de 8 a 15, que é esse outro aqui. Então, o que que nós teremos? A área do retângulo é base vezes a altura. Como nós podemos ver, a base é igual a 8 e a altura é igual a 15. Então, 8 vezes 15, nós encontraremos 120. Já a área do triângulo é base vezes altura. A base aqui é quanto, pessoal? 15 menos 8 dá 7, que é a base. 7 vezes a altura, que é 15. 7 vezes 15 dividido por 2, nós teremos 105 dividido por 2, que vai dar 52,5. Então, a área total é justamente a soma das áreas. Então, nós teremos 120 mais 52,5, nós teremos 172,5 newtons. Nós poderíamos calcular também diretamente a área do trapézio. Vocês lembram da área do trapézio? Vamos fazer aqui do lado. A área do trapézio, né? Que seria a área total. Até botar total, trapézio. Então, nós teremos, como é a área do trapézio, base menor mais base maior. Quanto é que a base menor é? 8. 8, né? Então, 8 aqui tá meio feioso, mas vamos lá. Mais a base maior, que é 15. 15. Isso aqui dividido por 2, né? Vezes a altura. Quanto é que é a altura? A altura é 15. Certo? Então, vamos lá. Então, a área total, que é o impulso, né? Numericamente igual ao impulso. 8 mais 15 vai dar quanto? 8 mais 15 vai dar 23, não é isso? 23. 23 dividido por 2, né? Vai dar quanto? Fica 23 dividido por 2, vai dar aproximadamente 23 dividido por 2, 11,5, né? 11,5 vezes 15. Deixa o 5 aqui está meio baldeado. Vezes 15. Então, vamos multiplicar vezes 15, que dá igual a 172,5. A mesma área, do mesmo modo. Uma forma diferente, né? Mas vai no final dar o mesmo resultado. Então, 5, né? Newtons S. Então, a gente fica por aqui e a gente continua a nossa aula. Na próxima aula nós veremos a quantidade de movimento, né? E até a próxima.